Deus é bom e Ele nos deu a graça de estarmos aqui essa noite para continuarmos ministrando a Sua palavra. Nós vamos continuar seguindo esse fio, nós vamos continuar ministrando sobre o que fazer na adversidade. Eu acho essa palavra muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos diante da maior crise da nossa geração, e saber o que fazer na adversidade, eu acredito que é a ferramenta mais importante que nós podemos ter à nossa disposição nesse momento. Quando, como todos vocês que estão me assistindo agora, quando isso começou, eu tive um choque como todo mundo. Então eu comecei a buscar em Deus uma saída. Porque diante de toda a adversidade, de todo um problema, de uma situação que eu e você, a gente não consegue controlar, o medo é uma coisa quase que normal em todos nós. E eu fui buscar o Senhor, uma direção, uma palavra, o que Deus tinha para mim. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui que Deus ministrou no meu coração. A primeira delas é que o que Deus me ensinou a fazer na adversidade é fazer a seguinte pergunta: quem é Deus? Quem é Deus no meio disso tudo? Quem é Deus diante da adversidade? Daniel disse, no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, é Ele que muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Davi disse: pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa sobre as nações. Lucas escreveu o que Maria disse: porque para Deus não há impossíveis, não há impossível em todas as suas obras. João, o apóstolo João, escreveu em 1 João 4,16: porque Deus é amor. Deus é amor. Deus estava em Cristo amando o mundo. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus está amando o mundo agora. Deus está amando você agora. Deus está amando a sua família agora. Deus está amando você agora. Porque Deus é amor. E esse amor é manifestado na pessoa de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Veja quem é Deus nesse momento. Deus é forte. Deus é poderoso. Ele é alto, Ele é profundo. Deus é Deus. Quando eu olho para essa diversidade, eu olho para mim, eu vejo que eu sou muito pequeno diante de tudo que está acontecendo. Quando eu olho para todos os homens, diante de tudo que está acontecendo, eu vejo como nós somos pequenos. Como nós somos pequenos diante da própria natureza. Mas quando eu olho para Deus, Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso. Não importa o tamanho da adversidade. O que importa é que nós temos o Deus que criou os céus e a terra ao nosso favor. E Deus me levou a perguntar quem era Ele, porque Deus queria que eu entendesse que não importava o tamanho da luta, da adversidade, do momento que nós estamos passando, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos reduzir Deus ao nosso tamanho. Um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que é limitado como nós. Eu quero dizer, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não é a nossa imagem e semelhança. Deus é Deus. Então Ele não perdeu o controle.
Ele continua guardando os seus. Ele continua protegendo os seus. Ele continua amando os seus. Essa semana uma pessoa muito conhecida do meio evangélico, uma cantora, morreu no Brasil. E aí eu olhando no meu Twitter, eu vi um comentário assim dizendo, eu acho que uma pessoa dizendo no Twitter, eu acho que os crentes não oraram o suficiente. Como se aquilo fosse uma tragédia. Eu quero te dizer, a morte não é uma tragédia para quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque nós nunca perdemos quando nós jogamos o jogo de Deus. Porque nele nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos crer. Crer em quem Deus é. Isso eu já parto para a segunda coisa que eu quero dizer essa noite. O que Deus me disse é que nós devemos nesse tempo alimentar a nossa fé e não o medo. Alimente a sua fé e não o medo. No momento da adversidade, o medo, ele é quase comum, ele vai aparecer. Mas o que nós precisamos é alimentar a nossa fé nesse Deus que faz coisas impossíveis. E não no medo de perder, no medo de ficar para trás nisso tudo. Eu quero te contar uma história. Eu tinha 18 anos de idade, eu estava recém-convertido, lá na minha cidade querida, Centro do Guilherme, minha terra natal. E eu estava no meu quarto orando, eu desliguei as luzes, e eu estava fazendo aquela oração de final de dia, quando você vai dormir. E enquanto eu orava em fé, eu começo a escutar pegadas dentro do quarto. E essas pegadas eram como se fossem pegadas de uma pessoa que estivesse com botas. Sabe aquele som que a bota faz quando você está caminhando? E quando eu escutei aquele som, eu senti um frio na barriga. E minha pele começou a se arrepiar toda, eu dentro daquele quarto escuro. Eu disse, meu Deus, tem alguma coisa aqui dentro desse quarto. E é uma coisa maligna dentro desse quarto. E queridos, eu fiquei com tanto medo naquela hora. Mas aí eu me lembrei da palavra de Deus. E eu, na minha inocência, na minha pureza, na minha ingenuidade de novo convertido, eu comecei a trazer as palavras de Deus ao meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Então eu criei coragem naquela hora. Me levantei e disse, eu vou ligar essa luz e seja o que Deus quiser. Eu fui até o interruptor e pá, liguei a luz. E quando eu liguei a luz, o primeiro sentimento que eu senti foi de alívio, porque não era o demônio. E eu disse, não, então tá tudo bem por aqui. E o segundo sentimento que eu senti foi de vergonha. Porque quando eu olhei era um besouro daqueles grandão que ele ficava pulando e ele fazia poc, poc, poc no quarto. E aí eu pensei, oh Deus, perdoai-me. Perdoai-me, Senhor. E naquele dia eu aprendi uma lição tão preciosa, tão poderosa, de que o medo, às vezes, ele nos prega peças. O medo, ele faz nós vermos coisas que não existem. Só que esse momento que nós estamos vivendo, de fato, nós estamos diante de um problema. De fato, nós estamos diante de algo que é grave, que não é algo fácil e que, de fato, nós estávamos esperando. É um problema sanitário, é um problema social, é um problema econômico. E os problemas, eles são como leões. Você pode domá-los, você pode enfrentá-los e vencê-los, mas não é sábio ignorá-los. Não é sábio ignorar um problema. Não é sábio fingir que um problema não existe. Porque problemas, eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser vencidos. E no meio disso tudo eu percebi que existem três tipos de atitude que nós podemos facilmente confundir com fé. Mas não é fé, não se engane, isso não é fé. 3 atitudes que eu tenho observado que são facilmente confundidas com fé. E eu dei um nome a elas, eu
Eu dei o nome de que a primeira atitude é os negacionistas, os triunfalistas e os minimalistas. Os negacionistas são aqueles que negam o problema. Aqueles que veem um leão e dizem, não, o leão não existe. Aí eles vão para a rua e são estraçalhados pelo leão. O negacionista acha mais fácil negar que o problema não existe do que enfrentar a realidade do problema. Talvez por medo, eu não sei, eles preferem acreditar que o problema não existe. Negam o problema. E eles acreditam que fazendo assim eles estão usando a fé deles. Mas eu quero te dizer que isso não é fé. Porque com fé nós temos que ir em frente e nós temos que enfrentar o problema. E em Cristo nós teremos a vitória. Nós temos a atitude dos triunfalistas. O triunfalismo é uma doutrina que diz que você tem que ser quase como um semideus. Você não pode sentir dor, você não pode sofrer. Tudo na sua vida tem que dar certo como num filme de Hollywood. E os triunfalistas vão dizer assim, nós vamos vencer esse problema. E um triunfalista, como nós dizemos aqui no Maranhão, é aquela pessoa afobada. Como nós dizemos aqui na Baixada Maranhense, o triunfalista é aquele que entra errado, aquele que não dimensiona o tamanho do problema e ele vai de uma vez. O triunfalista é aquele jogador que entra no campo e na primeira jogada ele leva uma caneta. É aquela pessoa que depois que tem um contato com o problema vai dizer assim, olha, é mais sério do que eu pensava. O triunfalismo pode ser confundido com fé, mas isso não é fé. E nós temos a terceira atitude daqueles que minimizam o problema. Olham um leão e dizem, não é o leão, não é um problema, é um gato, é um gatinho. É inofensivo, não vai fazer mal. E eu acho que isso é um problema de lucidez. O mundo precisa de lucidez. O mundo é um lugar de extremos. A gente tem observado, tem visto tantos extremos. Minha avó dizia um ditado muito popular, quando não é 8, é 80. As pessoas querem os extremos, mas nós precisamos encontrar um caminho de equilíbrio no meio disso tudo. Tem gente tão desequilibrada que vê anjo em tudo. Sabe, o vento passou, da descarga da moto passou na perna, é um anjo com espada de fogo. O gato andou no telhado da casa, demônio, eu sei, é tu. Tem dificuldade de perceber a realidade e muitas vezes minimizam o problema. A fé genuína é aquela que está alicerçada e fundamentada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é o objetivo da nossa fé. É ele que legitima a nossa fé. É ele que autoriza a nossa fé. E para que você tenha uma fé alicerçada em Deus, correta, ela precisa estar fundamentada em Cristo. A fé que vence o medo é a fé que está fundamentada em Cristo. Porque Cristo é a expressão do amor de Deus, e o amor lança fora o medo. Fundamente a sua fé em Cristo e você vencerá o medo. Isso já me leva para a terceira coisa que eu quero dizer essa noite. Que nós devemos caminhar em fé, sim, mas caminhar em fé e na palavra. Caminhe em fé e na palavra. E por que eu quero dizer isso? Eu quero dar um exemplo muito, muito importante essa noite. Pedro caminhando sobre as águas. Pedro andando sobre as águas está na categoria das maravilhas, dos milagres que são conhecidos como maravilhas. Não foi uma cura, foi uma maravilha. Ele fez algo que foge do comum, foge da realidade. Pedro caminhava sobre as águas e isso foi talvez a experiência mais extraordinária que Pedro pudesse viver. Agora eu te pergunto, Jesus poderia dar uma experiência, vamos dizer, mais funcional para Pedro? Uma experiência que pudesse ajudar uma outra pessoa, como por exemplo, curar uma criança que estivesse em estado terminal, ou uma pessoa que estivesse com câncer naquele momento. Seria um milagre extraordinário, mas
serviria para alimentar a fé de Pedro e ajudaria outra pessoa. Mas Jesus prefere dar uma experiência de Pedro caminhando sobre as águas. Mas isso só foi possível acontecer porque Pedro tinha uma palavra de Deus. E é nesse momento que nós precisamos caminhar sobre a palavra. Porque no momento em que Pedro estava no meio de uma tempestade, se ele tomasse uma decisão que não fosse de acordo com a palavra de Jesus, ele colocaria a sua vida em risco e talvez a vida das pessoas que estavam tripulando aquele barco. O que eu quero te dizer essa noite, querido, é que quando nós caminhamos debaixo de uma palavra de Deus, não tem como as coisas darem errado. Você pode estar no meio da tempestade, Deus vai guardar você. E até no momento que a sua fé quer fraquejar, Ele vai pegar na sua mão e te levantar. É importante agir sobre uma palavra de Deus. É importante caminhar sobre a palavra de Deus. No momento de crise, muitas pessoas se levantam em atitudes que podem parecer fé. Mas se você tem fé, mas não está alicerçado em Cristo, você corre um grande risco. Abraão foi conhecido como o pai da fé. E Abraão, ele não realizou milagres extraordinários na sua vida. Mas Abraão foi conhecido como o pai da fé porque ele foi um homem que teve a visão do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Abraão foi conhecido como o pai da fé porque ele foi o primeiro homem que enxergou o Cordeiro como o Salvador. E o apóstolo Pedro disse muito bem na sua carta que o objetivo último, o fim da nossa fé, é a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé, o objetivo da nossa fé é Cristo. Cristo é o início, é o meio, é o fim da nossa caminhada, da nossa jornada. A nossa fé precisa estar alicerçada nele, porque a fé precisa estar conectada com Cristo. Do contrário, nós podemos confundir fé com fanatismo. Isso pode ser um erro muito perigoso. Então é importante, no meio da tempestade, saber a voz que nós estamos ouvindo, a voz que nós estamos escutando. Pedro estava escutando a voz do Mestre, porque a voz que você escuta é a voz que governa a sua vida. A voz que consegue chegar no seu coração é a voz que governa o seu coração. É a voz que tem o controle da sua vida, é que dirige você. Jesus disse: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Veja, as minhas ovelhas, elas seguem o meu caminho, elas seguem a minha direção, porque eu sou o bom pastor e elas escutam a minha voz. Porque a voz que você escuta é a voz que te governa. Na adversidade, a voz que você está escutando é que vai determinar se você vai vencer ou se você vai naufragar, como Pedro quase naufragava. A voz que você escuta vai determinar se você terá a vitória ou se você vai ter a derrota. Agora eu te pergunto, qual a voz você tem escutado nesse tempo? Porque se é a voz do medo que você está escutando, então o medo vai controlar a sua vida. E o medo é uma prisão. Muitas pessoas estão perdendo a esperança por causa do medo. Muitas pessoas estão deixando de sonhar nesse tempo por causa do medo. Muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos por causa do medo. Eu quero te dizer, não pare de sonhar, continue acreditando. Continue acreditando em Deus e na sua palavra, que nós vamos vencer essa tempestade. O sol vai voltar a brilhar. Não escute a voz do medo, porque se você escutar a voz do medo, o medo vai controlar a sua vida.
Quando tudo isso começou, eu queria ficar informado, e aí eu liguei a televisão. E aí eu comecei a escutar aquelas notícias, e as notícias eram as piores possíveis. Era mais ou menos assim. Eles diziam assim: olha, essa enfermidade ela atinge mais os idosos. Aí eles faziam um ponto. Mas uma pessoa assim de 20 e tantos anos em tal lugar passou mal. Então a gente começava a assistir a televisão e pensava assim: meu Deus, todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar vivo. E aquilo começou eu estava sentindo falta de ar. Eu estava começando a sentir falta de ar. Eu digo: meu Deus, será que isso já chegou até aqui também? Porque sabe, no meio da tempestade você começa a escutar. Se você for escutar todas as vozes, Pedro começou a olhar para o vento e começou a naufragar. Nós precisamos ter um foco. Nosso foco precisa ser em Deus. Pelo menos 100 vezes na Bíblia você vai encontrar essa palavra dizendo: não temas. Deus está dizendo: não tenha medo, ser forte e corajoso. Pelo menos 100 vezes na Bíblia nós vamos ver essa palavra: não temas. O teólogo alemão Karl Barth disse: coragem é o medo colocado em oração. Coragem não é a ausência de medo, mas é o medo colocado em oração. Você está sentindo medo? Eu também senti e ainda sinto. Mas os meus medos eu coloco diante de Deus em oração. As minhas ansiedades eu coloco diante de Deus em oração. Eu olho como Ele é grande, como Ele é forte, como Ele é poderoso. E assim eu consigo vencer o medo. Porque a coragem não é a ausência de medo, mas é o nosso medo colocado em oração diante de Deus. Sabe, queridos, quando nós nos ajoelhamos para orar, a gente nunca se levanta da mesma forma. Parece que uma luz se acende. Porque quando nós estamos em trevas, mas nós nos conectamos com Deus, a verdade de Deus vai clarear e vai nos dar esperança para o futuro. Alguns anos atrás, nós nos reunimos aqui na igreja, pastor Luciano, pastor Edson, nós fomos acampar nas margens do Rio Turi. O Rio Turi fica aqui na nossa região e tem um dos campos mais lindos, são quilômetros e quilômetros de campos. E nós fomos acampar no Rio Turi. Estávamos acampados à noite. A gente foi na vila mais próxima. E nós estávamos de moto, eram quase 10 pessoas, e a gente foi até a vila de moto. Compramos um refrigerante, estávamos voltando lá para o nosso acampamento. E na volta a gente se perde na escuridão, muito escuro, estava muito escuro, e a gente começou a andar em círculo, de moto, naquela vastidão, são centenas e centenas de quilômetros de campo no Rio Turi, e a gente parou, e pensou, como nós vamos conseguir sair daqui? E a gente conseguiu ver lá, muito longe, uma luzinha. E a gente começou a ir em direção àquela luz. Nós fomos em direção à luz, encontramos a vila, nós achamos o caminho de volta para casa. Naquele dia eu aprendi uma lição muito preciosa. Que quando você está perdido, Jesus é a luz que vai te mostrar o caminho de volta. Quando você está sem saída, Jesus é a luz que vai te mostrar a saída. Quando a gente estava perdido ali, eu fico pensando, Deus olhando assim, dizendo: olha, eu sei o caminho para casa. Se você está me entendendo, você vai entender. Deus está nos dizendo: eu sei o caminho para sair de tudo isso.
Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, e são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Receba essa palavra essa noite, porque os planos de Deus, eles não mudaram. Os planos de Deus ainda são bons. Os planos de Deus são maravilhosos para mim e para você. Eu creio nisso. Eu tomo posse dessa palavra hoje, porque os planos de Deus são planos de paz e não são planos de mal. Aleluia. Sabe, no meio das trevas, Deus é a luz. Então, queridos, acenda a luz. Acenda a luz que vai te mostrar o futuro. Acenda a luz que vai te trazer esperança. Nesse tempo, o mundo precisa de luz. Nós temos vivido dia de extremos, de muitos extremos, e Lutero já disse: os extremos são perigosos, muito, muito perigosos. Nós precisamos acender a luz da verdade. Essa luz, como diz a canção, essa luz que é Jesus. Sabe, queridos, na adversidade, nós precisamos continuar olhando para o Mestre. Os nossos olhos precisam estar focados nele. Em João 16:30, ele disse: eu escrevo essas coisas para que vocês tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, e se ele venceu, nele nós vamos vencer. Sabe do que nós precisamos agora? Nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo. O coração, ele é o centro das nossas emoções, é a nossa alma. E nós precisamos estar com o nosso coração guardado em Cristo. Porque o nosso coração, ele é um depósito de emoções, boas ou ruins. E se você está depositando só emoções ruins no seu coração, você vai naufragar. Se você está depositando só problemas no seu coração, você vai naufragar. Eu entendo, queridos, que nós precisamos saber dosar as coisas. Primeiro, nós precisamos entender que Deus acima de tudo, mas nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos cuidar de nós para que nós possamos cuidar dos outros. E cuidar de nós é guardar o nosso coração nesse tempo, porque quando isso tudo passar, pessoas vão estar precisando de ajuda. E se você tem uma palavra de fé, você vai poder auxiliar e ajudar as pessoas. Mas você só vai poder ajudar se você estiver em pé depois da adversidade. Continue de pé. Continue firme. Continue focado em Cristo. Nós vivemos um tempo que está difícil falar de fé. E Jesus disse, João 20:26, ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Desculpa, João 20:26 narra a história de Tomé. Tomé era o discípulo que precisava tocar em Cristo para crer. Se eu não vi, não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. Nós temos vivido um tempo difícil. As pessoas, elas querem tocar para crer. Elas precisam tocar, elas precisam ver na sua frente para crer. Se você só crê quando você toca, quando você pode ver, eu quero te dizer, isso não é fé. Porque a fé é a firme certeza de coisas que não se veem. É a convicção de fatos que se espera. Eu quero chamar o louvor aqui à frente. Sabe, quando a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, o Daniel, que hoje vai fazer 5 anos nesse mês. Quando ela estava grávida do Daniel,
Quando ela me disse, estou grávida, eu tinha uma convicção no meu coração. Ia ser um menino. E é estranho eu te explicar isso, é estranho a gente tentar explicar a fé. Porque é uma convicção inexplicável. Uma vez eu escutei uma história que um homem levou a sua filha para a praia e eles estavam no cais, ela não conseguia ver muito longe, ele colocou a criança no ombro. E ele perguntou para ela, agora você consegue ver? E ela disse, papai, eu consigo ver além do que os meus olhos podem ver. Isso é fé. É quando você consegue enxergar além do que os seus olhos podem ver. O que você está vendo agora? Você está vendo uma adversidade? Você está vendo problema? Você está vendo uma situação difícil? Eu quero te dizer, use a sua fé. Comece a ver além daquilo que os seus olhos podem ver. Comece a gerar no reino espiritual algo sobrenatural. E isso vai mudar o seu destino. Eu posso te dizer uma coisa. Às vezes, a única coisa que nós temos é fé. E as pessoas querem saber o que você tem, o que você tem, o que você tem que comprove o que você quer fazer. E a fé muitas vezes é incompreendida. Porque quando você tem fé, às vezes você não tem nada. Você só tem uma firme convicção. Então eu quero te dizer, creia. Creia no Deus que criou os céus e a terra. Creia que Ele está fazendo. Creia que nele, no jogo de Deus, nós nunca vamos perder. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Queridos, eu continuo crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu continuo crendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a crer na palavra de Cristo, andar sobre essa palavra. E quando você anda sobre a palavra de Deus, Deus, assim como Ele fez com Pedro, Ele pode te pedir para fazer coisas que são extraordinárias e maravilhosas. Mas nós precisamos estar conectados nele. A igreja nunca precisou estar conectada com o noivo como agora. Nós nunca precisamos tanto, nesse tempo, estarmos conectados com Deus. Nós somos uma ilha no meio de um mundo que se perde. A igreja é a resposta para esse mundo. Eu quero te convidar essa noite a orar junto comigo. Amém? Você aí na sua casa, se você está passando por um momento, você deve conhecer alguém agora que ou perdeu um parente, ou está doente em casa, ou perdeu um emprego. Eu quero te convidar a orar agora em nome de Jesus.